Seja bem-vindo novamente ao programa No Escuro, esse programa desafiador, de certa maneira, entrevistando várias pessoas aqui de Araraquara, e você pode ser o próximo a sentar nessa cadeira. Desafio que desta vez foi aceito pelo Alberto Andreoni, mais conhecido como Albert, ele que é ativista aqui em Araraquara, já organizou a Parada Gay, principalmente à frente da ONG RNP Mais Sol. E também a curiosidade, ele que teve, na verdade, o primeiro casamento gay após a aprovação do STF, em 2011, Albert? 2011. 2011, esse rapaz teve a coragem de quebrar todos os tabus e hoje é muito bem resolvido com essa situação. Albert, obrigado pela sua presença. Hoje muito bem resolvido, mas você teve uma vida hétero. Como que foi descobrir até que ponto que você realmente era gay, que você era homossexual? Na verdade, tirando a dúvida, se descobre ou sempre se sabe? Não, sempre se sabe. Sempre soube da minha sexualidade, né? Sempre soube da minha homossexualidade, mas existe um círculo, né, na qual você está dentro e que te impede de ser você mesmo. Um deles, família, né? O outro, trabalho, né? E uma situação, há 20 anos atrás, de uma situação não confortável, porque hoje a sociedade já não aceita com tanta facilidade. Agora, imagina há 20 anos atrás. Então, na realidade, sempre soube da minha sexualidade, sempre soube da minha homossexualidade, mas fiz o papel de hétero, né? Até mesmo para agradar a família, porque na realidade eu fui aquilo que a sociedade queria que eu fosse. Não era eu mesmo. E como que era lutar contra a sociedade? Você me disse em off que foi criado em fazenda, criado em roça. Acredito que a educação era muito mais severa e você já tinha que trabalhar aquela coisa, um trabalho duro, um trabalho difícil, onde a família acabava também por depositar toda aquela questão, meu filho tem que trabalhar, meu filho tem que constituir família. Como que foi para você lidar com essa pressão? Na realidade foi bastante difícil porque eu sou filho único. Meu pai é bastante conservador, meu pai bastante, como é que eu posso dizer, sem esse conhecimento e sem esse entendimento, então ficava muito difícil ter um diálogo com meu pai a respeito da sexualidade. Então, para ele, filho homem, tinha que namorar e casar, e foi o que eu fiz. Eu namorei 4 anos, me casei, lua de mel, fiquei 13 anos casado com a mãe da minha filha, né? E hoje tenho uma filha que vai completar 24 anos. A palavra seria, não pesada, mas seria enganar, não só a família, mas principalmente você mesmo? Vamos ser até mais claros, não é nem enganar, mas eu mentia para mim mesmo. Eu mentia para as pessoas e mentia para mim. Talvez para as pessoas que estavam muito próximas de mim, não mentiria tanto porque, infelizmente, eu tenho um jeito um tanto delicado que eu não gostaria. Eu gostaria que não fosse assim. Então as pessoas, assim, percebiam, mas na realidade eu mentia. E as pessoas perguntavam, mas eu negava. E neguei até porque me casei. Neguei para o meu casamento, né? E isso foi muito ruim, até o dia que eu resolvi não mentir para mais ninguém e não mentir para mim mesmo. Então, digamos assim, que a tampa da panela estourou. Teve um dia que o Albert não aguentou mais e precisou. E como que foi essa transformação? Como que foi essa aceitação da sua família, no caso da sua ex-esposa e principalmente da filha? Na realidade, tudo começou na faculdade. E eu comecei a cursar Uniara, fazia estudos sociais, e no primeiro dia de aula eu conheci uma pessoa. Conheci assim, eu cheguei um pouco atrasado na sala de aula, como todos os dias eu chegava uns 5 minutos atrasados, e só tinha um lugar para sentar. E eu tive que atravessar aquela sala, e eu sou um tanto tímido. Tive que atravessar a sala e uma pessoa rindo, com um sorriso muito lindo, encantador, mostrou para mim o local, e eu sentei na frente dessa pessoa. Então até assim vinha as pernas da pessoa, aquele pé grande, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. 3 meses depois, cursando a faculdade, eu recebi um bilhete embaixo da carteira se eu aceitaria namorar com ele. E eu aceitei. Aí veio o nó, né, na cabeça, porque como namorar uma pessoa do mesmo sexo e ser casado com uma pessoa de sexo oposto? Você já estava casado? Já estava casado. Então eu resolvi sentar, conversar e solicitei a separação. Foi calma? Mais ou menos, porque na realidade ela me amava muito.
né? Então, para ela foi muito difícil. E nós já tínhamos a nossa filha, né? Nossa filha já estava praticamente com 10 anos. Então, foi muito difícil para ela, né? E com tudo isso, algumas pessoas da minha família, como alguns tios, né, acabaram se afastando de mim por conta disso. Foi um choque. Talvez essa objetividade que você tem, você disse sobre a sua timidez. A gente pode perceber que você tem a timidez, mas você é bem articulado. Sim. Você sempre soube e sabe o que você quer. Talvez, analisando hoje a sociedade, talvez esse impacto, se ocorresse mais, essa objetividade, sobretudo, não só sobre a opção sexual, seria mais fácil de resolver as coisas? Talvez a aceitação seria maior? Na realidade, é o universo que te cerca, é que te dá a confiança para você ir além ou não. E o universo que me cercava não me dava essa confiança, não me dava esse know-how para que eu fosse mais para frente. Então, eu tive que ter esse tempo, passar por toda essa experiência, passar por todo esse sofrimento para poder deixar de mentir para mim, deixar de mentir para a sociedade e ser o Albert que eu sou hoje. Mais fácil, né? Sendo Mais simplesmente você. E hoje, inclusive, carregando a bandeira, né, LGBT, vestindo a camisa e trabalhando em prol de mim e também da minoria. Que bom, Albert. Bom saber que você é principalmente bem resolvido com essas questões, mas tem o lado ruim, que infelizmente ainda acontece, que é o preconceito. Você sofreu isso até mesmo, como você disse, de pessoas da sua própria família que se afastaram. Depois você conseguiu ter a sua união estável. Como que você vê esse momento? Foi um marco para a cidade, foi um tapa na cara da sociedade conseguir casar depois dessa decisão do STF e viver uma vida normal? Na realidade, depois que eu me separei, fiquei 3 anos morando sozinho e foi quando eu conheci o meu companheiro, que é o Isaías. E nós namoramos 8 meses, aí depois fomos morar junto, porque ele morava em outra cidade. Ele morava em Monte Alto e eu morava aqui. E aí depois a gente resolvemos ir morar junto, moramos 1 ano em Monte Alto e depois que nós voltamos para Araraquara. Porque aqui tinha minha filha, estava tudo meu aqui. Então a gente resolveu vir para cá. E aí foi quando a gente resolveu montar a instituição. Essa palavra que você usou é muito bonita, companheiro, né? Acho que vai até mais do que marido, mulher, namorado, tem um sentido especial para você. É que na realidade quando a gente se uniu, algumas pessoas vinham questionar, quem é o homem, quem é a mulher? Não, não existe quem é o homem, quem é a mulher, nós somos companheiros. Nós somos cúmplices, nós somos únicos. Então não existe homem e mulher, nós somos companheiros. E hoje em dia, vivendo com o seu companheiro, você pode responder claramente, existe ainda aquela picuinha, aquela coisa pejorativa? Bicha, viado, falam-se muito dessa questão pejorativa. Como que você lida com isso? Porque a gente sabe que tem. Ainda é muito doloroso, ainda é muito triste, porque a sociedade não está esclarecida, a sociedade não está preparada. Né? Por exemplo, eu sei quando a pessoa me abraça de verdade e quando a pessoa me abraça de mentira. Né? E, olha, adoro o Albert, tenho um monte de amigos iguais ao Albert, desde que não aconteça na minha família. Tem ainda essa questão de... E ainda tem muito assim, hoje mesmo, por exemplo, eu tive que ir à lotérica que eu fui pagar as minhas contas. Então um rapaz me olhou com uma cara muito feia. E eu percebi nitidamente que era por conta do meu jeito, por conta de eu ser assim. Né? Mas lido isso com muita naturalidade, porque infelizmente eu fico com dó dessa pessoa. Sim, é o que tem que ter, né? Até porque se você cair no mesmo nível, você não pode chamar ele de feio, de gordo, enfim. De maneira alguma. Com certeza você sofreria muito mais do que alguém julgar a sua opção sexual. E inclusive hoje, a gente carregando a bandeira e levantando a bandeira, a gente tem que ter noção, né, do preconceito, ter noção... Todo mundo é preconceituoso, né? Mas eu acredito que quando a gente é ativista e quando a gente carrega uma bandeira, principalmente uma bandeira de muito sofrimento, de muita luta, a gente tem mais noção do que é o preconceito e de quanto o preconceito dói nas pessoas. Quanto pode machucar uma pessoa. Bom, esse é o Albert Andreoni, ativista aqui em Araraquara, que vocês puderam perceber que falou tudo mais um pouco no programa No Escuro. E na sequência a gente vai saber um pouco mais sobre essa dificuldade de trabalhar com a temática homossexualismo LGBT aqui em Araraquara e conhecer um pouco mais sobre o Albert. Será que ele tem coragem? Será que ele vai responder? Fique aí.
Em atividade no setor de autos há 8 anos, Carlos Alberto Tossi e Joel Aparecido Tossi, proprietários da Joel Automóveis, localizada em Américo Brasiliense, oferece a seus clientes carros para todos os gostos. Com o objetivo de satisfazer as necessidades e o desejo do cliente, a Joel Automóveis trabalha com uma frota de veículos multimarcas, além de autos 0 km. Na Joel Automóveis você pode comprar, vender, trocar ou até mesmo financiar o seu carro a juros abaixo do mercado e com facilidades e prazos que cabem no seu bolso e com opção de financiamento com o banco de sua preferência. Quer fazer um bom negócio e sair satisfeito? Venha conhecer a loja. A Joel Automóveis conta com vendedores especializados para tirar suas dúvidas quanto à compra ou venda do seu carro, além de oferecer garantia de câmbio e motor e manutenção de peças e orientar toda a clientela quanto à melhor opção de negócio. Atendendo em Américo Brasiliense e toda a região, breve nova loja também em Araraquara, na Avenida Maurício Galli. E você que quer conhecer a Joel Automóveis e ter a oportunidade de fechar um excelente negócio, a loja fica na Rua Boa Esperança do Sul 137, no Jardim Vista Alegre, em Américo Brasiliense. E ainda através do site ou do telefone que aparece abaixo na tela. Confira essas ofertas da Loja do Pintor. Tinta látex branco exterior interior R$ 32,00. Esmalte automotivo metálica R$ 64,00. Loja do Pintor, a número 1 em tintas automotivas. Ligue 3322-6200. Expressa 540 no centro de Araraquara. De volta com o programa No Escuro, entrevistando o Albert Andreoni. Vamos começar o segundo bloco com uma errata. Eu falei o termo homossexualismo e a gente sabe que é muito abrangente, tantas siglas, a gente vai entrar depois na questão dessa luta que você tem tentado explicar diretamente aqui na cidade com a parada gay. Me corrige sobre o homossexualismo. Na realidade, é homossexualidade e não homossexualismo, porque o ismo significa doença e hoje gay não é mais doente, considerado pela Organização Mundial de Saúde. Olha só, o gay considerado como doença. Pode até não ser considerado pela OMS, mas infelizmente, como você disse no primeiro bloco, tem muita gente que pensa ainda assim, né, Albert? Exatamente, teve aquele deputado, né, falando sobre a cura gay, então é complicado, é muito complicado, então não é mais homossexualismo, e sim homossexualidade, ou homossexual. Até essas propostas que você disse, essa questão explicativa. Eu lembro muito bem que você, para quem não sabe, o Albert também organizava a parada gay aqui em Araraquara. Sempre tinham cartilhas, sempre tinha muita coisa explicativa. Muito material educativo. Hoje em dia, talvez mudou esse contexto da parada gay. Talvez essa questão de saúde, de informação, além da falta do poder público que a gente sabe que existe, talvez a promiscuidade tenha tomado conta de encontros como esse. Você concorda ou discorda disso? Na realidade, a promiscuidade entre os homossexuais ainda também é grande. Como é grande também no mundo hétero, né? Eu acho que são bem relativos à promiscuidade, tanto com os homossexuais quanto as pessoas hétero, né? Agora, com relação à organização da parada gay, que na realidade a gente vem lutando desde 2007 para cá, que não é mais parada gay. Ela é uma parada LGBT, porque ela tem que abranger todas as siglas. Porque se ela for uma parada gay, ela vai ser uma parada que beneficia somente aos gays. Então a parada gay fica para a população que não está esclarecida enquanto parada gay, mas na realidade é uma parada LGBT, porque ela tem que abranger todas as siglas. Os gays, as lésbicas, os travestis e as travestis, transexuais, transgêneros e aí vai. E rapidamente, já que você tocou no assunto sigla, vou falar uma sigla muito especial para você, que é a RNP mais Sol. Como que foi essa luta de construir essa ONG e a que pé que está hoje? Ela foi fundada em setembro de 2004, né? Na época, com a intenção de trabalhar apenas pessoas vivendo com HIV/AIDS, na qual hoje ela continua executando esse trabalho, dando assistência a todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, empoderando ela, esclarecendo, né? Mostrando que a vida continua apesar de um diagnóstico que não tem cura, né? E depois a gente fez uma readequação no estatuto, de acordo com o Código Civil, e acrescentamos o meio ambiente e acrescentamos também LGBT.
E no momento, a atuação da ONG? No momento, ela trabalha com as questões HIV/AIDS e principalmente com as questões LGBT. Albert, hoje, a que momento, na verdade, a RNP Mais Sol se encontra? Como que está a questão da dificuldade do apoio? O atendimento hoje mesmo, em 2014? Hoje, na realidade, a RNP Sol ela é sustentada através de mim e do meu companheiro, com o nosso dinheiro próprio. Não temos nenhuma estrutura governamental, nenhum apoio governamental, até porque os projetos que nós enviamos para o nosso governo municipal daqui de Araraquara, eles não foram aprovados, né, por N motivos, haja visto que a instituição está, assim, em ordem, com toda a sua papelada, com toda a sua documentação em perfeita ordem, né, mas a gente não sabe por quais motivos os projetos não foram aprovados. A gente tem um projeto chamado Projeto Arco-Íris, que desde o mandato, já vai terminar agora, logo termina o segundo mandato desse atual governo, e ele não foi aprovado. Então a instituição caminha a duras penas, né? Já pensei em fechar a instituição, mas quando a gente pensa em fechar, a gente vê pessoas batendo a nossa porta e solicitando ajuda e não tem como a gente negar essa ajuda. Que precisa. Então acredito que a gente tendo um CNPJ, a gente estando institucionalizado, por mais fechadas que as portas estejam, sempre tem uma luz no fim do túnel, alguém que vem, estende a mão e acaba nos ajudando. Não da forma que a gente precisa e que a gente gostaria, mas sempre acaba ajudando. Agora, Albert, vamos fazer um retrospectivo da sua história. Você nasceu, trabalhou na roça, de família conservadora, sempre soube que era homossexual, sempre sobre a sua opção sexual, casou, sua orientação, teve uma filha, conseguiu essa união estável, tem o seu companheiro, organizava a parada LGBT, luta contra todos, tem a questão do preconceito e tem a ONG RNP Mais Sol no quintal da sua casa. Podemos falar assim que, independente da orientação sexual, você é muito mais macho do que qualquer pessoa que hoje em dia teria de ser e não é. Com certeza, porque quando a gente se declara homossexual, se declara gay, as pessoas acham que a gente não produz, mas a gente produz tanto quanto, os nossos deveres são os mesmos, os nossos dinheiros são iguais aos de todo mundo, né? As nossas dívidas, as nossas responsabilidades é igual a de todo mundo, não muda nada, né? Que bom. Albert, o programa está chegando ao final, mas eu queria agradecer primeiramente pela sua sinceridade. A gente que entrevista tanta gente, é difícil a gente ver alguém que consegue falar com tanta clareza, com tanto conhecimento e que passa para a gente toda essa questão de uma verdade, essa confiança que você passa. Mas por trás desse Albert decidido, ativista, eu acredito que tem uma pessoa muito sensível também. O que te faz se emocionar? O que te faz chorar, Albert? O que me faz chorar bastante é o amor. A partir do momento que as pessoas de fato se amarem e que as pessoas compreenderem e entenderem cada uma, eu acho que vai fazer a diferença. Então o amor, ele constrói, o amor modifica, o amor transforma. Então o que me faz chorar é o amor. O que me faz chorar hoje em dia é ver um pai abraçar o seu filho enquanto gay, enquanto lésbica, enquanto travesti ou enquanto transexual e falar: meu filho, você continua sendo meu filho ou minha filha e eu amo você. Isso me faz chorar. Rapidamente para você, o que significa? Você pode me responder em uma palavra. Araraquara. Araraquara para mim é tudo, é a minha casa. RNP Mais Sol. Faz parte de mim, eu respiro ela. E o Albert? O Albert, simplesmente o Albert. O ex-Albert? O ex-Albert morreu. A sua representatividade a partir de 2011, a partir da sua união estável? Na realidade, o Albert, ex-Albert, ele morreu antes, né? Ele morreu em 1999. Tudo que você faz hoje, você, como eu disse no primeiro bloco, você tem essa palavra muito forte, companheiro, companheirismo, cúmplice. Tudo que você faz hoje, tudo que você pensa, tudo que você idealiza, o seu companheiro está nesse contexto? Meu companheiro faz parte da minha vida desde o momento que eu deito e desde o momento que eu me levanto. Ele faz parte de mim e nós somos um só. Então, se você encontrar o Isaías na rua e falar: oi, Albert, não fique triste e não fala: oh, confundi, porque ele é o Albert. E se você encontrar
o Albert na rua e falar: oi, Isaías, não vou ficar triste e você também não precisa ficar, porque nós somos um só. Esse sentimento que você acabou de dizer, que deixaram seus olhos marejados até o momento, essa é a razão, esse é o exemplo que você pode dar para quem está nos assistindo do que é a palavra amor? Com certeza. Não tenha medo de amar. Se permita amar, mas ame de verdade. Albert, agradeço a sua presença. Você passou no teste do No Escuro, mas eu não quero só isso. Eu espero, assim como toda a população de Araraquara, esperamos você nas ruas, articulando, levando o seu conhecimento, que eu tenho certeza absoluta que isso vai engrandecer cada vez mais a sociedade de uma maneira geral e Araraquara, que está tão carente e tão careta também. Estamos articulando para ver se a gente retorna, mas a gente precisa retomar as discussões e ver de que forma a gente vai de novo fazer a bandeira flamar por Araraquara. Que bom. A gente espera. Esse foi o nosso convidado do programa No Escuro, Albert Andreoni, que falou de tudo e mais um pouco para a gente. Você pode ser o próximo a sentar nessa cadeira. Eu te convido, o desafio está lançado. Basta vir aqui com a gente no Escuro.